Bridgerton se fundiu com A Substância e agora fudeu. Esse é o Terror Sem Medo Podcast, eu sou a Cal. Eu sou o Fábio. E eu sou a Thay. Aí, olha, a gente tá tendo convidados com certa frequência esse ano, né? Primeira convidada famosa. Primeira convidada famosa. Gente, são seus olhos. Ai, meus olhos então são muito famosos. Nossa Senhora. Não, mas a gente tá muito grato de receber você, de você ter aceitado o nosso convite. E a Thay é uma dubladora. E por que ela tá aqui, Bitches? Vamos lá. Eu sou grande fã de Kamen Rider. E a Thay é dubladora de uma das personagens principais da série. Uhum. E depois eu comecei a seguir a Thay no Instagram. E eu descobri que ela dublou um filme que a gente ia gravar o podcast. Uhum. E aí eu perguntei pra ela se ela queria gravar com a gente. Aí, olha, história encurtada e tudo. Então, Thay, fala um pouquinho sobre você agora, faz seu jabazex aí. Você tem uma banda de K-pop também, além da dublagem. Ai, que legal! Verdade, eu tenho. Ai, conta tudo então, vai. Então eu vou me apresentar. Oi, pessoal, boa noite, quem estiver assistindo. Meu nome é Thay Marciano, eu sou dubladora. E também tenho uma banda de K-pop, pra quem não conhece, chama Hitmoon, quem quiser seguir no Spotify, no YouTube. Talvez você não me conheça, mas você conhece algumas personagens que eu dublei, como a Temari do Naruto Shippuden, a Carrot do One Piece, a Nasuka do Kamen Rider Z, que lançou agora. Eu também faço muitos filmes de terror pra quem gosta de assistir. A Medium, que a gente estava comentando agora há pouco, eu dublei a protagonista. E eu sou a meia-irmã feia da Cinderela agora, nesse filmaço que vai lançar agora na Amazon e que estava no cinema recentemente. Espero que vocês tenham assistido. Quem não assistiu, vamos assistir. Trouxemos a meia-irmã feia aqui pra falar com a gente. A Elvira pra falar com a gente. Exatamente. E a Thay, eu tava vendo a capivara de dublagem dela. Capivara de dublagem. Ela dublou um filme proibido nesse podcast. Que filme proibido? Que filme? Ai, Terrifier? Terrifier. Sim, dublei o Terrifier. Passo arroz, quem viu, tava lá. Cara, agora eu quero assistir, porque eu quero ouvir. Você é aquela personagem que fica sem rosto? É, ela mesmo, que fica sem rosto. Gente. E ela assombra outra menina e ela fica na mesa. Vai, fulana, me passa arroz. Passa arroz. Cara, agora eu quero muito saber o contexto disso. Eu quero É muito bom, vocês têm que assistir. Esse segundo, acho que é o Terrifier 2 ou é o 3? Acho que é o 2, né? Então, acho esse filme é proibido aqui porque é muito violento e a gente... É muito. E os nossos ouvintes já conhecem a gente já tem 130 episódios, tem uma galera que acompanha a gente, que sabe que a gente tem limite pra... Até vocês têm limite com o gore, aquele gore horroroso. Aquele lá é demais. É, um pouquinho, too much. Tá, a gente fica muito grato por você ter vindo aqui, viu? A gente fica muito feliz. E... Imagina! Eu fico muito feliz, pô. Eu tô conversando com uma voz que eu ouço sempre, toda semana. Então, cara, que legal. Domingo. É muito bom poder viver no mesmo universo em que mulheres estão redesenhando o cinema de horror, trazendo todo o terror que é ser mulher. Hoje não vamos falar sobre aqueles abusos que muitos pensam quando os termos violência e mulher fazem parte da mesma frase. Vamos falar sobre a autoaversão e padrões de beleza impossíveis. Entramos na era dourada do terror corporal. Chega a ser irônico pensar que em 2025 o body horror está nas linhas de expressão, nariz volumoso, barriga positiva ou qualquer outra característica comum entre qualquer pessoa que tenha um corpo. Depois de A Substância, de Carolee Farjah, revolucionar o cinema feminista, outras cineastas estão expandindo ainda mais essas fronteiras. Em sua estreia como diretora, Emily Blichfeld faz uma releitura gótica de Cinderela dos irmãos Grimm. E ela não nos poupa de uma experiência nojenta e ao mesmo tempo lúdica, com direito a narizes quebrados e técnicas grotescamente criativas de emagrecimento. Neste conto de fadas, o espelho mágico reflete muito mais do que gostaríamos de ver. Hoje vamos falar sobre The Ugly Stepsister.
E temos sinopse pra esse filme, Boletos? Temos. Elvira luta contra sua linda meia-irmã em um reino onde a beleza reina suprema. Ela recorre a medidas extremas para cativar o príncipe em meio a uma competição implacável pela perfeição física. E onde a gente pode assistir esse filme? Talvez na data do lançamento desse podcast já esteja na Amazon. Pois é. Então, olha, tá fácil, ou Se tá não quase tiver- fácil. Se não tiver na Amazon, todo mundo sabe onde acha. E pra lembrar, a gente vai ter spoiler de Meia-Irmã Feia ou The Ugly Stepsister. Você é uma meia ou meio irmão feio? Seus problemas acabaram. Continue feio ou feia, mas seguindo o Terror Sem Medo no Instagram. E olha assim, E como é que faz pra seguir a gente no Instagram? é só acessar Terror Sem Medo 13, tudo junto e 13 numeral. Lembrando que a gente também tá no Threads e no YouTube. Isso aí. E se você tá aqui vendo a gente no YouTube, como a Cal falou, não esquece de dar o like no vídeo, se inscrever no canal se você não é inscrito, compartilha, comenta, todos os procedimentos de YouTube, por favor, porque isso ajuda no engajamento e ajuda ao nosso vídeo chegar a mais pessoas. A cada like, 3 pessoas são impactadas com o nosso vídeo. Então, Aproveita pra hypar também, né? Que daí se tiver, né? Eu não sei se o nosso Sei. canal tem, mas É se verdade. tiver, hypa. se tiver hypa. É isso aí. E estamos na campanha para 500 inscritos aqui no YouTube, se você estiver no YouTube. Então ajuda a gente a chegar, se a gente conseguir migrar nossos inscritos do Spotify para o YouTube, seria ótimo. Eu vi que teve algumas pessoas que fizeram isso. Ai, legal. E avisaram a gente. Aham. Muito obrigado. Ai, boa. Obrigada, obrigado. gente. Se você estiver no Spotify, não esquece de seguir a gente também, que ajuda pra caramba. Sem contar que quando você aperta o sininho lá, você recebe uma notificação sempre quando o episódio novo estiver no ar. Tanto no Spotify como no YouTube, pra você sempre ter a notificação de quando um episódio Isso. for pro ar. E se caso você não clicou no sininho, não quer clicar no sininho, nosso episódio sai todos os sábados às 8 horas da manhã. Mas antes da gente ir pro filme, a gente vai falar um pouquinho Sim. sobre a Thay, com a Thay, sobre questão de dublagem e tudo mais. A gente já conheceu a Thay antes, porque, assim, bastidores dessa gravação. Esse podcast é o podcast maldito. É a 5ª vez que a gente tá tentando gravar. Foram 2 vezes antes da Thay. Não, 3 vezes antes da Thay. Uma vez com a Thay, que não deu certo. E hoje. Mas finalmente hoje tá saindo. Eu já expliquei como eu conheci a Thay, né? Mas é bom, é legal a gente saber um pouco da carreira dela. Que ela também já falou um pouquinho lá. Sim, conta um pouco pra gente, Thay, como é que começou, como é que você sentiu, quero ser dubladora, ou a vida foi levando pra essa área? Quando eu tinha uns 5 anos por aí, eu gostava muito de assistir animes com meu pai. Meu pai era fissurado em assistir Cavaleiros, assistir Dragon Ball e tal. E tudo que a gente assistia era dublado. Chegou uma fase nos Cavaleiros do Zodíaco que dali pra frente era só legendado. E meu pai tinha conseguido nos camelôs da vida um DVDzinho, assim, que tinha acho que 2 episódios no máximo da saga de Hades. E tava tudo legendado, tudo legendado. Eu lembro como se fosse ontem. E eu olhei aquilo e falei, caramba, mas sabe quando você fica tipo, nossa, o que eles estão falando, pai? O que eles estão falando? E aí o meu pai cansou de ficar traduzindo o que os personagens estavam falando do japonês e falou assim, deixa eu te explicar. Existem pessoas dentro da TV que fazem as vozes pra você entender em português. Porque não é... Sabe quando a pessoa te explica e aí abre um mundo na minha cabeça? Eu falei, caramba, eu quero ser uma dessas pessoas que fazem as vozes dentro da TV. E aí você começa a reparar nos filmes como as vozes se repetem, quem são os dubladores. Eu comecei a gostar mais de dublagem do que do próprio cinema, assim. Às vezes eu assisti um filme... Não porque, aquele ator, eu gosto muito daquele ator, eu queria muito ver esse filme, mas porque eu sabia que era o Marcelo Campos que estava dublando e eu adoro Marcelo Campos. Eu sabia que ele ia fazer um excelente trabalho, queria assistir. E hoje você dubla uma série com ele, né? Dublo uma série com ele. Gente, vocês não sabem o que foi pra mim saber que o Marcelinho ia protagonizar os Zeds. Eu falei, meu Deus. E como foi pra você descobrir que ele tava no projeto? Mas é que ele foi o primeiro que a gente... Foi assim, quando chegou os Zeds na Clone... A Marina chamou a gente para fazer uma bateria de testes. E aí eu fiz teste para todas as personagens femininas dos Zeds, todas.
eu fiz teste pra irmã do Baco, eu fiz teste pra Nasuka, eu fiz teste pra Nenzinha. E aí eu fiquei pensando, gente, preciso passar em pelo menos um, porque a gente já sabia que o Marcelinho ia ser o protagonista. Aham. Ele falou assim, eu só tenho um que tá decidido até agora, que foi o primeiro que bateu o teste já ganhou, foi o Marcelo. O restante, todo mundo vai ter que competir muito. Então eu fiquei muito feliz mesmo. Tá sendo muito incrível, né? Porque tá saindo ainda os episódios e é muito legal contracenar com o Marcelinho, mesmo que a gente não... Porque hoje em dia a dublagem não é mais todo mundo gravando junto, né? Cada um grava o seu separado. Mas, como ele grava primeiro por ser o protagonista, a gente sempre pode soltar a voz dele pra seguir a guia. E é muito legal, porque o Marcelinho dubla muito. Você consegue ver as alterações que ele faz no texto sem precisar estar com ele do lado. E ele enriquece muito a nossa interpretação também, porque ele é um excelente dublador. E a gente se inspira bastante no trabalho que ele faz, né? Sim, da hora, cara. Muito da hora. Mas voltando, né, a sua carreira como dubladora, né? Ah, sim. Aí, enfim, aí eu tive esse insight assim, falei, caramba, que legal, dublagem é uma profissão incrível, eu quero ser dubladora. E aí a minha mãe, que sempre me apoiou muito em tudo, ela pagou meus cursos de teatro, ela pagou meus cursos de dublagem. Eu me formei atriz primeiro, então eu me dediquei muito no teatro. Eu sou lá da Praia Grande e eu fazia teatro na Praia Grande, lá no Palácio das Artes, que era gratuito, e pagava para fazer um curso em Santos. Então a minha rotina na adolescência era sair da escola, ir pro teatro, sair do teatro, ir para outro teatro, voltar para casa. Todo dia era a mesma coisa, fora os ensaios de fim de semana, né? Então eu nunca tive um plano B. O meu plano B era refazer o plano A mais bem feito para conseguir. Então quando eu tirei meu DRT, a primeira coisa que eu fiz foi correr atrás de curso de dublagem. Lá eu conheci, nisso de correr atrás de curso de dublagem, eu conheci a Márcia Gomes, que foi minha professora, que infelizmente hoje não tá mais aqui, mas ela era excelente, ela foi a melhor professora que eu já tive. Pra quem não conhece, a Marcinha, ela dublou o Gato Félix. Ela era uma das dubladoras mais antigas de São Paulo, porque ela começou na radionovela, e ela era uma das grandes estrelas da radionovela da época. Quando acabou a radionovela que começou a dublagem, a Marcinha foi uma das primeiras dubladoras. Então ela sempre tinha uma coisa legal pra ensinar, e ela me ensinou a fazer tudo. Sim, tudo que eu sei hoje é graças a Marcinha. Eu sei você chegar no estúdio e falar assim, você sabe fazer voz de menino? Sei. Sabe fazer voz de menina? Sei. Sabe fazer mulher mais velha? Sei. Então assim, ela ensinou tudo que eu sei. E aí o restante a gente vai lapidando, né? Conforme os anos de dublagem, você vai dublando com diretores novos, cada diretor tem uma coisa nova pra te passar. Você aprende trabalhando também. E como a dublagem ela é muito seletiva, ela é bem fechada, é um trabalho que a gente é bem remunerado para fazer, mas a nossa hora é igual para todo mundo. Não sabia. Então, por exemplo, eu ganho, se eu e a Letícia Quinto, que é a Saori Kido dos Cavaleiros, se a gente for trabalhar 1 hora, a gente ganha o mesmo valor por hora. Então você imagina pro estúdio, para contratar um dublador novo, sendo que ele vai ter que pagar a mesma hora que ele pagaria para um dublador veterano que dubla muito melhor, muito mais rápido, é difícil, entendeu? Para abrir espaço para quem tá chegando, para poder ensinar essa pessoa a dublar, porque ela vai receber o mesmo que aquele cara que já sabe dublar vai receber, entendeu? Nós somos uma categoria bem unida. Foi bem difícil no começo, mas a gente vai conquistando o nosso espaço, né? Eu saí, a Marcinha me indicou no estúdio onde eu aprendi a dublar, de lá eu fui para outro estúdio, do outro estúdio eu fui para outro estúdio, e assim a gente vai indo, assim, o trabalho da formiguinha que a gente vai falando, mas você vai apresentando o seu trabalho de pouquinho em pouquinho em cada estúdio, e os nossos diretores são sempre dubladores mais antigos, que estão na profissão há mais tempo. Então, esses dubladores, eles estão te dirigindo, ensinando a dublar como eles dublam. E se você tiver a oportunidade de pegar um bom diretor que gosta mesmo de ensinar, você aprende muita coisa. Tem sido muito legal. Tem sido a realização de um sonho pra mim, né? Porque quis muito trabalhar com isso. E eu tava vendo novamente a capivara de dubladora lá, a listinha de dublador. Você dublou muita coisa, velho. Caraca. Então, eu dei muita sorte. Eu entrei justo logo quando começou a pandemia, assim. Comecei a dublar em janeiro, assim, janeirão. Quando deu março, estourou de vez, assim. Eu lembro que eu chorava em casa e eu pensava, meu Deus, acabou. Nem começou e já acabou pra mim. Já era, acabou tudo. Porque aí começou um papo de home studio. Eu entrei na revolução, assim, do home studio. Até 2020 não era permitido nenhum dublador ter um home studio em casa pra poder gravar nada. Então, até se você tivesse que fazer uma refação, que é regravar uma cena, regravar uma fala que deu errado, uma pronúncia que não deu certo, você tinha que se deslocar até o estúdio pra poder gravar. Então, eu vi essa revolução acontecendo. Eu lembro das reuniões que a gente fazia, pessoal desesperado, pensando, nossa, mas como que a gente vai fazer o trabalho do técnico? A dublagem é dividida em 3 pilares. É o diretor, o técnico e o dublador.
O dublador, na verdade, nós somos a última da última parte. O diretor e o técnico são essenciais. O diretor, porque ele sabe tudo sobre o projeto, ele recebe o projeto muito antes para poder escalar e para poder entender o que está acontecendo. E o técnico é o cara que faz a mágica, porque hoje em dia a gente grava tudo no Pro Tools. Então, às vezes, a fala ficou um pouco curtinha, a fala ficou um pouco comprida, o técnico vai lá, ele ajeita, ele puxa, ele corta. Porque antes, se você errava na metade do anel, você tinha que voltar da cabeça, que a gente chama da cabeça, né? Volta do começo. Todo aquele pifão do começo até o fim, até você acertar. Porque assim, né? Imagina, você fez um trabalho perfeito no começo ali e tal, e você erra o último golinho. No último. Aí nesse último, aí o cara vai, eita, agora vai ter que voltar tudo do começo. Você fala, poxa vida. Hoje em dia, com o Pro Tools, a gente não precisa mais disso. O técnico falou, até aqui deu, daqui pra frente a gente regrava, e aí você regrava e ele ajusta. Então, assim, o técnico, ele é imprescindível pro nosso trabalho funcionar. Tem o dublador, né, que aí a gente entra pra colocar a voz no personagem de acordo com a visão que o diretor teve daquele projeto. Trabalho de equipe, o dublador dá um palpite aqui, o diretor dá um palpite lá, às vezes até o técnico chega e fala, não, mas isso aqui também seria legal? Nossa, legal, muito cara. legal. Eu imagino como seja, porque eu sou editor desse podcast aqui, né? Claro que o trabalho, ele é semelhante, mas não igual, né? A gente tá conversando aqui, e aí eu, sei lá, eu boto a mão na cara, porque quem tá ouvindo talvez não saiba, o nosso podcast é em vídeo, porque tem gente que acompanha a gente só por áudio e não sabe que a gente é em vídeo. Tá chegando aqui hoje, às vezes eu boto a mão na cara, ou, sei lá, vou espirrar alguma coisa, e no meio da fala da Cal. E aí eu falo pra ela, você pode repetir de novo a partir daqui? Porque aí eu vou, por exemplo, mudou muitas frases, eu vou e encaixo. Muitas vezes no ponto de edição, né, uma coisinha aqui, eu colo aqui, puxo ali, vai ficar legal assim. É legal esse trabalho também da pós, né, porque depois tudo isso que a gente grava vai para um mixador, e o mixador olha lá e fala, não, esse aqui não deu certo, isso aqui deu certo. Isso aqui ficou legal, isso não ficou legal. E então, assim, é um trabalho muito demorado. A gente recebe o material muito antes pra poder ter tempo de fazer essas coisas, assim, entendeu? É bem divertido, assim, o mundo da dublagem, ele é um pouco muito fechado. Então, eu acho que as pessoas não têm esse tipo de informação com frequência. Não sabe como funciona gravar dentro de um estúdio. Não sabe como funciona, por exemplo, anel. Não sabe nem o que é um anel, não sabe o que é um anel, um loop. Quando eu comecei a dublar, eu achava que era outra coisa. Eu achava que era uma coisa assim meio Globo, sabe? Eu achava que a gente gravava em estúdios de filmagem, aquela coisa. Quando você vai ver um estúdio de dublagem, a gente chama até de casa de dublagem, porque é uma casa. Na maioria é casa que cada cômodo o dono do estúdio transformou em um estúdio, um pequeno estúdio. Existem os estúdios que são mais antigos, que nem a BKS, cômodo gigantesco foi transformado em estúdio. Então, como era antigo, os dubladores dublavam todos juntos. Então eram umas salas enormes, assim, de gravação, que hoje em dia não tem necessidade de ser mais assim. Então são pequenas salas de gravação que cabe só você, e do outro lado do vidro tá o técnico e o diretor. Sim. E assim, pra fazer uma dublagem, por exemplo, você vê cena da sua personagem pra você dublar e tudo, e identificar o sentimento ali que você vai passar, ou você só tem o texto e você tem que fazer o tempo do texto, assim. Isso que você falou de fazer só o texto é o que a gente faz na localização de games. Porque games geralmente não tem imagem. Dublagem sempre tem imagem. Você falou que a dublagem tem que ter imagem. Sem imagem a gente não consegue dublar. Toda vez que a gente vai dublar alguma coisa, a gente nunca recebe o material antes. Isso é impossível, por conta do termo de confidencialidade e tudo. Quem recebe o produto antes é só o diretor ou a diretora. Eles recebem antes porque eles vão escalar. Então eles têm que assistir e pensar, poxa, essa personagem aqui cabe 3 vozes, nesse aqui cabe 3 vozes, nesse aqui cabe 3 vozes. Manda pro cliente, aí o cliente escolhe. Aí na hora de gravar, a gente recebe a escala bonitinho, não sabe o que vai ser. Chega lá naquele momento, a gente assiste uma vez, aí depois o diretor fala, ok, agora você vai ensaiar. Você ensaia uma vez aquilo que você acabou de assistir, na próxima você grava. Aí foi um anel, agora a gente vai pro próximo anel. E eu só assisto as coisas que estão relacionadas com os meus anéis, que são os anéis que a minha personagem tá. Por exemplo, no filme da Meia Irmã Feia, a Elvira aparece bastante. Mas existem cenas em que ela não fala, ela só reage. E essa cena, se não tiver ninguém falando em volta dela, elas ficam com o áudio original. Então a gente não dubla. E por isso eu não sei o que acontece. Não sei, não faço ideia do que dali pra frente já não sei mais o que acontece, sabe? É uma coisa assim, bem de louco. Eu adoro assistir dublado, eu assisto tudo dublado também. Tudo que eu puder assistir dublado, eu assisto dublado. Então, a gente como dubla e gosta de assistir dublado,
dublado, a gente começa a perceber muitas pequenas coisinhas, assim, aí começa a ficar até chato, né? Ai, baixou ali demais. Ai, o Fábio é exatamente Isso, assim. não O sei Fábio o quê. ama dublagem. Cara, Mas é bom, sabia? Porque a gente precisa de público crítico. Aham, A gente precisa do público que assista a dublagem e saiba diferenciar uma dublagem boa de uma dublagem ruim. aham. Porque senão vai virar bagunça. E aí, de fato, vai acontecer o que as pessoas estão falando. Ai, aí a inteligência artificial vai substituir vocês. Sim. Eu acho que só vai substituir a gente, de fato, quando o público parar de ser crítico e Exato. começar Sim. a achar qualquer coisa bom. Uma dublagem ruim destrói o filme, velho. Destrói. Porque assim, a maioria do que a gente consome é dublado. E quando a dublagem é ruim, eu já sou o primeiro a falar, essa dublagem tá uma merda, velho. Não dá. Uhum. Aí Tem vamos. umas que não dá. Não dá. E assim, a gente sabe que é umas dublagens meia boca, que, né? Sim, Que, não verdade. são, que são vozes que a gente nunca ouviu dublando. Você fala, Aham. essa voz, de onde é essa Da voz? onde vem essa pessoa? Então, mas é legal até incentivar os seguidores que estão assistindo agora, o pessoal do canal. Sempre que você vê uma dublagem que você não gostou, que você achou que tá muito ruim, faça uma reclamação, entendeu? Faça uma reclamação na plataforma. Reclame de verdade, porque às vezes o cliente tá querendo economizar um pouco na dublagem, paga um estúdio mais ou menos, às vezes o estúdio nem é daqui do Brasil, é um estúdio lá em Miami, é um estúdio lá na Argentina. E de verdade, isso acontece mesmo. De parar as pessoas na rua e falar assim, você fala português? Vem cá, dublar aqui rapidinho. Então, assim, é uma qualidade horrorosa. Sempre que vocês virem uma dublagem que vocês não gostaram, que vocês acharam péssimo, procura o nome do estúdio onde foi feito, faça uma reclamação na plataforma mesmo. Porque se não tiver o público pra reclamar pela gente, pela categoria. Se não tiver ninguém pra reclamar, as dublagens ruins vão continuar passando, o público vai começar a se acostumar com esse padrão de qualidade baixo, vai escangalhar. E o público também não sabe que precisa ser ator pra dublar, né? A Thay acabou de falar. Mano, quantos anos ela atuou? Mano, você tem que fazer um ensaio antes sem saber o que você tá fazendo, velho. É um trampo muito complicado, mano. Verdade. E por isso a gente precisa ser ator. Porque quando a gente vai assistir a cena pela primeira vez, nessa primeira passada, você já tem que entender subtexto, que é, você não assistiu tudo, então você não sabe exatamente a motivação do seu personagem, você não sabe quem ele é, você não teve um mês pra estudar esse cara, você não sabe como é a voz, o corpo, tudo que tem ali tá na imagem, é o que você tem, a imagem e a voz original. Então, quando você vai passar na primeira, você já tem que entender, a Elvira, ela se sente inferior à irmã dela. Você começa a buscar esse sentimento dentro de você. Quantas mulheres já não se sentiram assim? É você assistir a cena e pensar, poxa, no lugar dela eu estaria me sentindo desse jeito. Eu acho que eu entendi o que ela tá passando. Então é essa a intenção que eu vou colocar aqui. E o diretor tá lá pra te dosar. Ele tá lá pra falar, Thay, esse é o clima. Ou então ele fala, não, tá muito exagerado. Não é assim. É um pouco menos. Ela é mais contida, ela é mais tímida. Porque como a gente trabalha só com a voz, às vezes eu tô me descangalhando de chorar, mas vocês não estão vendo isso. Então não adianta ficar... Tem que passar a verdade naquela voz, tem que ter aquela tremulação da voz, tem que ter aquele suspiro, aquela coisa... Tem que ficar mal mesmo para as pessoas sentirem que você tá passando a verdade naquela cena e que aquele personagem que você tá emprestando a sua voz, porque é isso que a gente faz, a gente só empresta a nossa voz para aquele personagem. Ele tá combinando. Você tá passando a vibe daquele ator. Aquele ator casou com a sua voz, você tá certinho, tá no mesmo... Tá sinérgico. A cena final é grotesca. Eu quero saber de você como é que foi. Essa cena final foi bem legal, hein? Mas, essa cena, a Elvira, eu recebi uma escala que se a gente fosse fazer no tempo certinho dela, daria umas 7 horas, 8 horas de gravação. Caraca, mano. Só que eu dei muita sorte, porque a Elvira, ela não fala tanto, ela reage mais. Né? Então você vê que ela tem falas, ela tem bastante fala. Do começo pro meio do filme, ela tem bastante fala. Depois do baile... ela começa a cair, começa a reagir mais. Então essa cena final, que foi a do carretel lá da Tênia, que eu achei horrorosa, essa cena final eu falei pro técnico, o técnico já tava assim, ai, pelo amor de Deus, não vomita dentro do estúdio. Que é nojenta mesmo. Assim. É nojento, é muito nojento, gente. E eu tenho um horror a leite. Quando ela encheu aquela bacia de... Nossa, foi muito nojento, muito nojento. Só de lembrar foi muito... Eu lembro que eu falei pro técnico assim, solta e grava.
Porque eu só vou conseguir ver isso uma vez. Então, ao invés de assistir a cena, ensaiar a cena e depois gravar, eu falei, você vai soltar e eu vou gravando junto com ela. Quando ela começa a vomitar a Tênia, eu quase vomitei junto com ela. Ai, que horror. Que horror. Que horror. Essa cena foi uma daquelas que eu falei, assim, que ela divide, ela fica até uma parte dublada, de uma parte pra frente ela vai pro original. Só que até chegar no original, a parte dublada foi muito longa, então eu fiquei até o corretel da Tênia tá quase no velho, foi muito nojento. Gente, foi muito nojento. Não, eu tô me contorcendo aqui enquanto você Foi fala. terrível. Foi terrível. E esse filme foi engraçado porque, assim, lá na Lex a gente grava bastante coisa. Às vezes vem bastante filme de religiosos a filmes de terror, assim. Tem de tudo. Então eu entrei achando que eu ia gravar um filminho de Deus. Quando eu cheguei lá... Quando eu cheguei lá, que eu olhei na tela do diretor, assim, o que era pra gravar, eu dei um grito. Porque eu tava louca pra ver esse filme já. Eu tava louca querendo ver esse filme. E eu gosto muito de ver filme no cinema, então eu não quis ver pirata. Quando apareceu pra dublar lá na Alex, eu fiquei desacreditada. Eu falei, meu Deus, não acredito. Renato, eu não acredito. Renato é o diretor, é o Renato Márcio. É o seu siriguejo. Falei, Renato, não acredito. E o Renato, ele é tão de boa que ele falou assim, por que esse filme é famoso? Isso aqui é famoso? Não tô sabendo. Legal. Pra quem até agora não entendeu, é uma adaptação da Cinderela. É um filme norueguês. Ele tá sendo distribuído pela Shudder. A gente não recebeu o convite pra cabine desse filme porque foi distribuído por 2 distribuidoras diferentes. Mas ele chegou aqui, cara, com muito atraso. Muito. Em fevereiro e chegou aqui em outubro. Outubro. Cara, tipo, o quê? 8 meses? 8 meses de atraso. Então aí todo mundo já tinha meio que assistido já, né? Eu vi muita gente comentando, nossa, caramba, vai sair dublado, que legal, mas eu já vi. Infelizmente ele ficou pouco tempo em cartaz, né? Ele ficou uma semana certinho, eu contei. Porque, quando, né, todo dia que a gente protagoniza um filme de cinema, né? Então, sim, verdade. Então eu já tava me organizando. Falei, não, vou ver com os meus amigos, vou ver com a minha mãe. Vou levar minha mãe pra ver esse filme. Com meu namorado. Não durou uma semana, o filme durou certinho. Estreou na quinta seguinte, colocaram outros filmes e aí a minha irmã Fê já foi saindo. É uma pena, né? Porque é um excelente terror. Disseram que era um dos body horrors mais aguardados do ano, né? Esse e aquele Kitters, o Juntos. Juntos, e eu particularmente assisti e não achei tão assim. Olha, a gente também, viu? Confesso que eu gostei mais da minha irmã Fê. Eu também prefiro bem mais. Porque o Juntos, ele tem uma história super legal. Eu achei super interessante a história, a premissa dele. Sim, até o começo e o meio do filme tava indo muito mas depois, bem. Assim, o final foi péssimo. Pois sabe? O filme, ele tem uma premissa legal, mas eles não souberam trabalhar a história direito, sabe? Então eu falei, cara... Tinha tantas formas de trabalhar ali, né? Eu achei o Juntos com muita enrolação, que é uma coisa que nesse filme não tem. Não tem. E uma coisa que eu achei interessante desse filme é porque, assim, né? Não é a questão de, é um filme da Cinderela de terror. Não, a Cinderela, ela continua sendo a Cinderela. A gente só vê o ponto de vista da meia irmã, sabe? Então, isso que eu achei interessante. Sim, até a parte fantasiosa, né, da fada madrinha da Cinderela, porque eu até pensei, falei, caramba, não vai ter fada madrinha, não vai ter nada, né, a Cinderela se lascou. Ela tem. Não, ela tem sim uma fada madrinha, rola mesmo. Muito bacana o jeito como a diretora utilizou de artifícios simples para explicar a história. Quando ela volta da festa, não precisou mostrar a carruagem onde ela estava, transformando-se em uma abóbora. Quando a gente entra na casa, tem uma abóbora no chão. Na entrada. Uma abóbora na entrada da casa. Então você fala, a Cinderela voltou e a carruagem dela virou abóbora. Legal. No começo do filme, quando tá tudo podre lá na mesa, assim, e tal, né? Você vê os ratos passando por abóbora, você vê tudo isso, você fala assim, cara, é rato criando as coisas, é rato se tornando cavalo, sabe? É nojento, é horrível. É nojento. O vestido dela é feito pelos vermes do corpo do pai dela. Sim, porque o pai dela fica apodrecendo naquela sala, e aí ela chora em cima do cadáver dele, cheio de vermes, é horroroso. Sim, é um filme real sobre a Cinderela. Se ela existisse mesmo, saísse do desenho, saísse do conto de fadas lá da TV Cultura, saísse da Disney e tudo, era isso, sabe? Sim. Era exatamente isso. O toque de fantasia, teve a fantasia, mas foi um pouquinho mais puxado
pra realidade, assim. Aham. Realmente. Claro que os vermes não vão costurar um vestido pra você e tua mãe morta não vai aparecer e transformar uma abóbora numa carruagem. Mas, dentro da narrativa da Cinderela, isso ficou genial. E eu achei que ela foi bem simplista, assim, ela não precisou ficar. Ela não explicou o filme. Tá ali, é a imagem, é o jeito como ela dirige, como a câmera se move, os pequenos detalhes na cena, tudo isso faz a diferença. É por isso que eu acho que A Minha Irmã Feia foi um body horror mais promissor, assim, do que o Juntos, nesse sentido também. Sim, muito. E o que eu acho interessante também é porque esse filme mostra a questão de a Cinderela, ela é tão perfeita que a vida dela é fácil. Quando você vê as outras meninas, elas têm que aprender a dançar, elas têm que aprender elas têm que fazer toda uma cirurgia mesmo pra poder ter o nariz fino, pra poder ter aquele corpo, pra poder ter tudo aquilo assim. E, cara, pra ela é tão fácil, pra ela é tão simples. Aí a gente vê mesmo, né, o que significa esse padrão de beleza. Tem gente que nasce com padrões de beleza e, cara, querendo ou não, a vida acaba sendo um pouco mais fácil. Não porque, nossa, é isso, mas, mano, as portas se abrem com facilidade. Enquanto você tem que se encaixar ali, você acha, né, que tem que se encaixar ali. Porque você olha, por exemplo, a Elvira, ela é uma menina bonita, sabe? Mas eu acho que também tem aquela coisa, a Cinderela, ela é bem nascida. A Cinderela é nobre. Ela não é só bonita. Ela é bonita e bem nascida. É verdade. Então, assim, tanto que quando o pajem vai chamar as meninas pro baile real, a Cinderela tem um sobrenome gigantesco. Eu sou a Elvira Von meia-irmã. Porque, assim, eu sou tão insignificante que eu não tenho um sobrenome importante. Eu sou a meia-irmã da menina que tem um sobrenome importante. Ela é privilegiada porque ela já nasceu privilegiada dentro daquela sociedade, ela é nobre. E ela é extremamente bonita. E além de ser extremamente bonita, ela é adorada. Filme, a minha personagem, a Elvira, ela tá sempre se esforçando o máximo pra tentar chegar onde a Cinderela consegue com muita facilidade estar. Ou seja, ela é graciosa, ela é bonita, ela dança bem. Postura dela no filme, você vê que a minha personagem, ela anda mais curvada. A Cinderela, ela anda bem, sempre ereta. Ela perdeu o pai dela, ela tá na pobreza, mas ela tá aqui assim. São as minhas coisas, vocês não mexem nas minhas coisas. A minha personagem, ela tá sempre se comparando. Porque ela acha a Cinderela não só mais bonita, mas mais sortuda do que ela. E que as outras pessoas ao redor dela, incluindo a mãe dela, acham que a Cinderela é melhor do que ela. E isso mexe muito com a autoestima da Elvira, mas não só da Elvira, mexe com a autoestima de quem tá assistindo também. Nós que somos mulheres, a gente sabe muito bem o que é chegar num lugar e você se sentir feia e achar que as outras meninas são muito mais bonitas, mais elegantes, que elas são mais tudo do que você, e aí você fica se comparando e pensando, caramba. Às vezes, as meninas não estão precisando colocar nada demais, elas não estão usando roupa de marca, elas não estão com o cabelo feito no salão, elas estão simplesmente sendo elas, e isso é bonito. E você, que se esforçou pra caralho pra estar lá, fica se sentindo uma merda. Que você fala, caramba, posso estar usando a roupa de marca que for, que eu não vou estar tão bonita quanto aquela fulana. Que esse foi o sentimento que a Elvira teve o filme inteiro, que é uma mistura de inveja com ressentimento. E que eu tentei passar bastante pra ela, assim, que é aquela coisa de tipo, pô, ela é uma menina sonhadora e ela queria muito estar no lugar da Cinderela. E a Cinderela, no lugar dela, tava cagando pro príncipe. Por ela, o príncipe tanto faz, ela só queria sair da casa de onde ela tava. E você vê o contraste disso no filme. Tipo, a minha personagem que ama, adora o príncipe, não é desejada por ele, não é objeto da atenção dele. E a Cinderela não fez nada, ela apareceu com um pano na cara e ela conseguiu a atenção do príncipe. Foda, né, cara? Esse é o diferencial de um filme mostrar isso sem falar e ser dirigido por uma mulher, né? Por isso que é o diferente. Se fosse um cara dirigindo, não teria essa sensibilidade? Não teria, porque eu acho que essa semiótica, assim, ela é percebida mais por a gente que é mulher, porque a gente vive isso, né? Sim. A gente vive isso, tipo assim, praticamente o tempo todo, né? O tempo todo, e nós somos né? incentivadas a viver isso. A gente é incentivada a se comparar e a gente é incentivada a estar sempre competindo. Às vezes a gente é comparada com a gente mesmo, porque, por exemplo, né, eu tô com 37 anos, eu não sou mais aquela pessoa de 20 anos, mas eu deveria ser, sabe? Sim, então a gente acaba sendo comparada com a gente mesmo, fala, gente, mas não, sabe? Não, eu não tenho que voltar a ter 20 anos, sabe? É que os homens, eles assistem esse filme e eles não entendem. Às vezes eles olham e falam, nossa, mas que exagero. Não é exagero, gente, é a real. Quem nunca passou por isso? Aquela cena que a Elvira tá na aula de dança e aí a professora olha pra cara dela e fala assim, fulana,
vai pra trás. Nossa, Aí sim. ela dá um passo pra trás e a Cinderela vai pra frente. Aí a professora olha pra ela assim, você ainda tá aqui? Eu falei, vai pra trás. Aí ela dá mais um passo pra trás. A professora olha pra ela e fala assim, caramba, meu, vai pro fundo. É pra você ir pro fundo. Eu quero você lá no fundo. Eu não quero olhar pra sua cara. E aí ela vai lá pro fundo. Aí quando ela chega lá no fundo, ela olha pro lado e só... quem tá do lado dela? As meninas feias. As meninas de aparelho. Por mais que ela tivesse se esforçando pra aprender a coreografia, que ela se dedicasse mais do que a Cinderela nos ensaios, por ela ser feia, considerada feia, ela sempre vai estar lá atrás. E esse sentimento de você sempre estar lá atrás é uma coisa horrorosa de passar. É muito triste mesmo. Essa cena me tocou bastante, acho que tocou muitas mulheres que assistiram também o filme, porque a gente se identifica com isso, né? Não literalmente, né? Mas você sabe o que é você se sentir a pessoa que vai ter que ficar lá atrás, o patinho feio no fim da turma. E é sempre, né, essa comparação mesmo, né? E você acaba se comparando, às vezes a gente mesmo às vezes se coloca nesse lugar, tipo assim, não que exista um padrão, mas a gente se coloca dentro do padrão e é muito difícil você tentar sair, porque por mais empoderada que a gente seja, né, chega uma hora que você fala assim, tipo, a gente no íntimo, a gente fica naquela, né, de tipo, eu mudaria uma coisinha aqui, se eu tivesse dinheiro, tranquilo, porque eu falo isso sobre mim também, sabe, tipo... Se eu tivesse dinheiro, eu não tava nem aqui, ninguém me reconheceria na rua, eu seria outra pessoa, mas olha que loucura, a Elvira pensa a mesma coisa. Então, tipo assim, ao longo do filme a gente vê as transformações que ela faz no rosto, e aí você para e pensa, caramba, mas tava melhor antes. Sim! Menina, o downgrade dela foi tão grande, mas tão grande que no final do filme você pensa, tadinha, a bichinha nem era feia. Pra mim, assim, é uma mulher que tá com roupa comum, sabe? Porque assim, quando a gente vai sair, a gente se arruma, coloca uma roupa bonita e tal, tudo. É só você ir num baile com roupa bonita, entende? Que você já vai estar bonita. Porque você em casa, você fica molambenta mesmo e tá tudo bem. Essas mulheres normais, mulheres reais, entendeu? Reais. E isso da roupa, você falou, me lembrou também uma parte do filme que é quando chega o vestido pronto. E você fala, nossa, o vestido dela até que é bonito, tipo, caramba. E aí ela veste e você fala, caramba, que legal, até que ficou legal. Então, assim, às vezes não é que ela se vestia mal porque ela é brega ou coisa assim, é porque ela realmente não tinha como comprar aquelas roupas legais. E quando você já tem autoestima baixa, qualquer coisinha é motivo pra, ai, nossa, eu sou tão horrível, ai, meu Deus. Agora, quando você é uma menina que nem a Cinderela, ela sempre foi tão adorada, ela é tão bonita e todo mundo gosta dela, que até com trapos ela continua bonita. Sim. A autoestima dela continua alta e ela sabe que ela é bonita. Tanto que o rapaz com que ela fica lá no celeiro e tal, rola um romance entre eles. Eu até pensei, caramba, será que a Cinderela vai querer fugir com esse menino? De jeito nenhum! Só um casinho, né? É só um casinho pra ela, porque você acha que ela vai largar a mão do título que ela tem, das coisas que ela possui? É tipo aquelas novelas da Globo, das Helenas do Leblon, que transam com o jardineiro, né? Elas não vão casar com o jardineiro, sabe? Mas é um casinho, porque é uma forma delas acessarem esse mundo, sabe assim? Esse mundo. Que pra elas é tipo assim, ai, deixa eu conhecer um pouco esse mundo. Tão distante, né? Tão distante de mim, quero ver como é que vivem os pobres. Ela vai lá e transa com o jardineiro, sabe? Esse filme, além dessa crítica da visão do mundo com a mulher, tem essa crítica classe social, né? Tipo, a Elvira, por mais que ela se vista com as roupas da nobreza, ela não é nobreza. As roupas da Cinderela também. E mesmo assim, não dá certo. Você vê que, tipo, a roupa da Cinderela, nela, não fica boa. Não é porque ela é gorda, e ela fica achando que é porque ela é gorda, se ela emagrecer vai ficar bom. Não é isso. É projetar e tentar passar aquela imagem da nobreza e você ser. A Cinderela é. E a Elvira não. Então, assim, por mais que ela performe essa riqueza, essa nobreza, essa atitude classuda e tudo mais, ela não é. A chance que ela tinha era casar com o príncipe. Ela chegar nesse ponto de casar com um príncipe, ela teve que fazer um puta rolê, que foi quebrar o nariz, né? Tipo, fazer o nariz, que foi emagrecer com neutênia, sabe? Costurar cílios. Costurar os cílios. Tudo isso pra ter a oportunidade de talvez casar com um príncipe, porque ainda isso não vira remota possibilidade. E uma cena que eu fiquei até, falei, caramba, olha só como a diretora, ela faz a crítica bem feita. Quando a Elvira quebra o nariz, que ela faz a cirurgia, ela coloca aquele negócio horroroso aqui. Uma das professoras senta com ela e fala, ai, deixa eu ver como é que tá isso aqui. Olha, você tá se melhorando por fora só pra mostrar o que tem dentro de você. E aí você pensa, mas por que eu preciso me mutilar desse jeito
pra mostrar o que há dentro de mim. E o grande motivo que existe ali no universo do filme, que não é falado no conto da Cinderela da Disney, por exemplo, que ela precisa casar com o príncipe, porque mulheres não podem ter posses, né? Apesar do pai ter morrido, de ter posses, as mulheres eram proibidas de ter posses. Então ela tinha que ter um homem para cuidar das posses dela, né? Porque apesar dela ser da nobreza, isso era algo que era de todas as mulheres, né? Não tinha essa coisa, você é da nobreza, você pode ter suas posses. Não, você ainda é uma propriedade. Você ainda é uma mulher, calma lá, sabe aquela coisa, calma lá. Mas é aquilo, né? Tipo, o príncipe é tão cuzão quanto ela. Ele olha pra Elvira e ele fala que ela... é um monstro, né? Cara, não, jamais que eu ia comer essa coisa. Aí a Elvira, tadinha, ela chora olhando pra ele, assim, porque, tipo, o sonho dela era poder conhecer o príncipe, que ele é tão idealizado nos livros de poesia que ela lê, que diz que é o príncipe mesmo que escreve, que acredito que não seja, né? Você tem uma imagem do príncipe, que é a imagem da Elvira, até a hora que ele aparece. Aí você pensa, não, esse cara não escreveu aquilo, não. Você vê nitidamente que quem escreve aquilo não é o príncipe, porque não é algo em que ele realmente pensa, não é o que ele compactua. Sim, e o jeito que ele fala com a Elvira nesse momento é muito um jeito, porque óbvio, né, não é todo mundo que fala dessa forma, mas é a forma que muitos caras lidam com as mulheres quando eles não querem. Tipo, por exemplo, a gente chega e diz, né, vamos ficar junto e tal, até enquanto a gente tá querendo, beleza. Mas quando a gente não quer, tipo, eu acho que não vai rolar relacionamento, não. Eu acho que eu não quero ficar aqui, não. Eu acho que eu não quero transar. Tipo assim, você foi pra lá, mas decidiu que não, porque a casa é suja, porque o cara não se lava, sei lá. Aí o cara chega e fala, nossa, mas você é muito baranga, ninguém vai querer você mesmo. Tipo, você olha e fala assim, gente... é isso, sabe assim? Tipo, é assim que a gente se sente, sabe? E é horrível, porque isso mexe com você de um jeito horrível. Eu não sei se os homens passam por isso também. Eu sinto que as mulheres, a gente tem um pouco mais de receio de chegar e falar esse tipo de coisa. Porque vai que o cara não tapa na nossa cara. Tipo assim, porque é aquela coisa, né? Tipo, gente, eu posso aquela coisa de tipo assim, eu não... Não, mas nem só isso. Eu acho que a gente é ensinado a ser mais cordial. Tanto que eu tinha na época que, sei lá, quando a gente é adolescente e tal, sempre tem uma amiga que fala assim, eu beijei fulano, mas na real eu nem queria, que eu fiquei com dó. Tipo, você acha que se fosse o cara no seu lugar, ele teria dó? Então, ele jamais. Ia falar assim, eu que não vou te beijar não, sua baranga. E tem aquele momento de tipo, ele insistiu tanto que eu fui e beijei. Homem nenhum falaria assim, nossa, ela insistiu tanto que eu fui lá e fiquei com ela. Não existe isso. Senti que o filme representou bastante isso, o jeito como os homens têm a liberdade de falar das mulheres sem sentir culpa por isso. Sim. Enquanto a gente tá sempre pisando em ovos pra chegar e tal, e falar alguma coisa. Então, assim, o que eu achei legal da Cinderela, da parte dela mesmo, assim, quando ela meio que dá chega pra lá no cara do celeiro e ele fica ofendidaço. É verdade. Fica, tipo, como que você não me quer? E ela fica tipo, meu filho, quem é você? Nessa hora você fala assim, gente, mas ela é da nobreza, tipo, ela não vai querer você mesmo, sabe? Em nenhum momento ela jurou que ia ficar com ele pra sempre e tal. Verdade. Uma sensibilidade muito grande na hora de dirigir esse filme. Que ele foi tão bem divulgado, sem ter tanto marketing em cima, se você comparar com as produções hollywoodianas, né, as Substâncias juntos, que são os body horrors do momento, e ao mesmo tempo ele foi muito aclamado. Muita gente comentando sobre esse filme, sobre como ele é legal, como ele reinventou a história da Cinderela, como a gente se identificou, apesar de ser a irmã feia da Cinderela, você fica, caramba, até que ela não era tão ruim. Aí você começa a ter outros olhos, né? Você vê a história da Cinderela real mesmo, né? Que você vê, tipo, que tem por aí, né? E tal. Você olha assim e fala, cara, mas eu teria essa mesma atitude, talvez, sabe? Assim, de fazer ela limpar as coisas, de fazer ela, tipo assim, vive que nem eu, sabe? Assim, ver como é que é a minha vida, sabe? Tipo, você nem fica com tanta dó dela. Você fala assim, vai você. Sou egoísta. E é legal isso também, porque a diretora, ela subverte o que a Disney, por exemplo, mostra com a Cinderela, né? A cena de sexo é uma cena de sexo praticamente explícito, praticamente. De explícito. Você vê tudo. Você vê tudo. Então, eu fiquei chocada, porque eu não sabia dessa cena também. Eu falei... Se você que está assistindo, chegou até aqui e não assistiu o filme, porque a gente tem muito ouvinte que não viu o filme ainda. Se você não quer ver uma piroca, não veja esse filme. Não vejam agora. Porque vai ter piroca na sua cara.
Dura, inclusive. Vergonha nenhuma ainda. E é em câmera lenta ainda. Assim. Só vou falar aqui sobre histórias que deram origem à Cinderela. É óbvio que são mitos e tudo, né? Mas antes da gente finalizar aqui, tem a história da Rhodops, né? Que é a primeira história registrada com uma figura semelhante à Cinderela. E nessa história tem uma cortesã grega, né? Chamada Rhodops, que tem um de seus sapatos roubados por uma águia. E aí, interpretando essa queda do sapato como um sinal dos céus, literalmente, né? O rei, ele parte em busca da dona do sapato. Quando ele encontra a Rhodops, né, que perdeu o sapato, ele casa com ela, levando ela para uma posição de humilde até o trono. Então ela é uma plebeia que casou com um nobre, né? Ah, então ela é uma plebeia, que legal. É uma plebeia. E aí tem a história também de Yexian, que é um conto de fadas chinês, né, do século IX. Conta a história de uma jovem chamada Yexian, que tem o desejo realizado a partir de algumas espinhas de peixe mágicas que ela usa para criar um vestido. Então ela usa como agulha, né, para criar um vestido, esperando encontrar um marido. Assim como o conto de Rhodops, né, um monarca se apossa do sapato dela. Aqui não explica muito bem o motivo, como que ele se apossou do sapato dela, e parte em busca cujos pés minúsculos caberão no sapato. E aí a beleza de Yexian convence o rei a se casar com ela, e a madrasta má é esmagada por pedras em sua caverna. Puta que pariu. Ah, nossa, tinha que ter alguma coisa, né? Então tinha que ter alguma coisa lá. E o que eu gostei do filme, indo bem pro finalzão mesmo, assim, é que ele se assemelha um pouco ao conto dos irmãos Grimm, né? Na parte do sapato. Do pé. Que daí corta o pé pra caber no sapato, né? Eu imaginei que isso fosse acontecer quando o Fábio falou pra mim, vamos assistir The Ugly Stepsister. Eu falei, nossa, é o filme da Cinderela? Aí o Fábio falou, eu falei, caramba, gente, porque pra mim, a minha irmã feia são as irmãs da Cinderela, sabe? Não tem como não ser. E aí eu falei, vai ter coisa de corte de pé. Eu pensei assim que, bom, na imagem a gente até vê, né, no pôster, ela se importando. Eu achei que em algum momento ela ia cortar os dedos do pé e ia tentar fazer caber no sapato. Cortou o pé errado, a mãe dela vai lá, corta o outro pé dela, pra no fim não dar em nada. Ela nadou e morreu na praia. A última tentativa dela foi cortar os próprios dedos e mesmo assim ela não conseguiu. E eu achei muito legal o fato da mãe dela ter ajudado ela nisso, porque você vê como a mãe dela não gosta dela. No fim, as duas meninas vão embora e a mãe ficou lá dando lá pro cara, nem se despediu de ninguém, elas só foram embora, elas preferiram ir embora. Então você vê como as relações das mulheres entre si, mãe e filha, a relação, talvez, da mãe dela com a própria mãe, assim, com a avó. E, assim, o que eu achei muito interessante no filme é porque, assim, ela parece ser vista como uma pessoa feia por todo mundo e tudo, né? Mas, cara, ela tem a irmã dela ali que não aparece tanto no filme, mas no final é ela que vai salvar. A alma que vai lá e salva ela, que fica junto com ela, que tá ali meio que tipo, gente, eu nem ligo pra casamento, não ligo pra nada, quero viver aqui de boa. Ela olha e fala, mas Elvira, você não acredito que você fez isso. E assim, eu achei interessante, porque eu acho que toda mulher, eu acho que ela representa aquela amiga que toda mulher precisa ter, que vai te aceitar do jeito que você é, sabe assim, tipo, cara, você se fudeu pra casar com um cara, que merda, mas eu vou te levar pra um lugar bom. Nossa, sério que você cortou seu pé, mas tudo bem, eu vou te acolher, sabe? Tipo, você tá julgando, mas, mano, eu vou te amar, sabe assim? Eu vou te acolher porque você precisa de amor, sabe? Aí é isso, porque às vezes o nosso amor próprio, às vezes ele não vem sozinha, né? Tipo, eu vou olhar pro espelho e vou... Porque, cara, ela tava bonita, tipo assim, ela tava diferente do que ela era antes, ela era bonita antes, ela continuou bonita depois, ela conseguiu o corpo que ela queria, ela conseguiu o nariz que ela queria, e mesmo assim não rolava, porque ela não é da nobreza. No caso, nesse contexto, ela não era da nobreza, não adiantava o que ela quisesse fazer. A irmã dela era aquela pessoa que ia acolher, sabe? Tipo, olha... Aqui, ó, vamos pro lugar que a gente merece, sabe? Assim, que não é que a gente merece pobreza, mas a gente merece se amar. A gente, às vezes, realmente, né? Como eu tava falando, o amor próprio, ele às vezes vem de outra pessoa também te incentivar a ter esse amor próprio também, sabe? Isso é muito importante. Tem momento que o ambiente, ele
te sufoca tanto que você acaba acreditando mesmo, né? No que você é, no que você acha que é, no caso, né? Ou no que você acha que as pessoas acham de você. Aham, E que, de fato, a maioria das vezes as pessoas não acham nada. E a gente fica tão presa nisso. Ai, será que ele reparou que meu cabelo não tá tão assim? Nem viu, ninguém nem percebeu. E isso que vocês falaram é uma cena pós-crédito, né? É a cena pós-crédito do filme, né? Ela indo embora e tal. E agora uma coisa nerd aqui que eu achei é que a irmã tem um visual da Valente. Tem. Eu gostei do nome dela ser Alma. Porque no conto dos Green não se chama Alma, né? É Elvira e eu acho que o outro nome é Anastácia, da outra. Ai, não não sei. sei. É um nome muito X, mas não eu acho era que deve Alma. ser. E aí a Alma, tipo, ela é a alma mesmo, assim, ela se comporta como a alma da Elvira. Ela olha e fala, mano, não faz isso. E no final, a Elvira, pra mim, ela ficou com o visual até do Corcunda de Notre Dame, né? Ela ficou horrível, gente. Não. Quando ela cai e quebra o dente e o nariz, aquele nariz que ela lutou tanto pra ter, eu fiquei com muita dó. Falei, ai, não. E ela se arrasta pelo chão, se arrasta. Nossa. E aí ela deita e chora. E aquela sensação que ela teve, assim, de tipo, ok, eu fiz tudo que eu pude e eu não consegui. É uma sensação que eu acho que toda mulher já passou. Que é você fazer tudo que você pode pra se sentir bem e você vê que não tem como. E você tem que sentar e chorar de conformação. Ela chorou conformada. E isso foi muito bonito de ver. Assim. Nossa, demais, gente. E depois desse papo gostoso sobre The Ugly Stepsister ou Meia-Irmã Feia, vou começar com você, Thay. A gente costuma dar notinhas aqui de 0 a 5 pros filmes. Não é porque eu dublei, viu? É porque eu gostei mesmo. Eu gostei mesmo. Eu daria um 5 pra esse filme. Eu achei ele sensacional. É um filme que é dinâmico. Eu adoro filme que sabe aproveitar as horas que tem. Uma coisa que mais me irrita são aqueles filmes de 2 horas e meia, que mais da metade do tempo você não sabia se estava assistindo ou se você estava morrendo na cadeira. Esse filme eu assisti tem mais de um mês, eu lembro detalhe por detalhe dele. Não foi porque eu dublei, foi porque eu realmente parei e assisti. Falei, caramba, olha que legal. Pequenos detalhes que a gente lembra. Então, assim, ele, pra mim, é um filme memorável. Todo filme que a gente lembra, que a gente gosta, que a gente consegue debater, merece um 5. Maravilha. E você, Beats, qual que é a sua notinha? Minha notinha para esse filme é 4,5. Mas eu vou explicar por quê. Ok. Não é porque eu não gostei do filme. Sei. Conta pra gente. Aquelas, né? É porque quem ouve o podcast sabe que eu sou muito difícil de dar 5 pra filme. É verdade. Mas eu gostei muito desse filme. Eu não tenho o que tirar desse filme. Mas, eu não sei, ele tem uma cara muito artesanal ainda pra mim, pra eu dar um 5 pra ele, assim, sabe? Sério? É. Ah, entendi. Independente, né, você diz. Ele tem esse acho que talvez seja proposital. Esse ar. Isso não é uma crítica, é uma característica do filme, mas que não me agradou. Que eu achei que enfeiou o filme visualmente. E a sua notinha, Bolitz? Minha notinha é 5, porque eu achei o filme muito bom, assim, sabe? Ele ser norueguês. Pra mim, eu acho que, tipo assim, eu acho que parte desse lance, não sei, né, pra você, assim, mas, tipo, eu acho que eu aceitei o fato dele ser norueguês. Então, quando ele sai de Hollywood ou de grandes estúdios, assim, eu imagino que ele vai ter uma cara um pouco mais diferente, mas a história pra mim foi tão interessante, foi tão boa, e eu tive uma imersão tão grande na história e tudo, que pra mim ele foi um filme muito foda, sabe? Tipo, foi muito bom. Foi uma forma de eu ver a história de Cinderela totalmente diferente, assim, sabe? Eu consegui ter essa visão das meia-irmãs da Cinderela. Sim. Mas definitivamente, esse filme é o filme mais diferente do ano. A gente teve um ano aí com esse foi um dos excelentes anos de filme de terror, né? Inclusive, a gente participou do podcast falando sobre os filmes de terror do ano. Sim, e vou deixar linkado. A gente vai deixar linkado, que se já saiu, não sei se saiu ainda, mas se saiu a gente deixa. E cara, assim, meio a muitos remakes e continuações que a gente teve esse ano, esse filme foi a ideia mais diferente, e eu adoro ver ideias por outros pontos de vista, ideia principalmente que a gente conhece. Eu gosto de filme quando, por exemplo, sei lá, a continuação desse filme é pelo ponto de vista de tal personagem. Tem um que eu gosto bastante, que é o
o Rei Leão 3, que ele é pelo ponto de vista do Timão e Pumba. É verdade. Ah, sim, é verdade. Eu acho muito legal essas ideias e eu acho que elas merecem ser bem mais vistas, né? Verdade. Depois que a gente terminou de assistir, né, a gente ficou pensando, cara, será que ela vai começar a fazer filmes de outros contos, assim, sabe? Outros pontos de vista? Poxa, isso seria bom, Ela hein? já anunciou que tá preparando o próximo filme dela e vai ser pela A24. Dizer que o estúdio grande notou o trabalho dela, gostou e vai investir pesado agora. Que aí talvez tire um pouco dessa característica assim artesanal que você comentou, que é aquela coisa de ser independente, né? Que nem esse último Terrifier aí que lançou, ele teve mais investimento, aí ficou uma coisa mais, né, mais legal, menos tosca, né? Sim, a Terrifier é bem tosco, assim. E ele já é bem tosco. É bem tosco. Teve um que eu dublei que era muito tosco, e mesmo assim eles tinham dado uma melhor, aquele Ursinho Poo Sangue e Mel. Ai, sei! Você dublou a mesma atriz, não foi? Não foi nesse filme ou foi no filme do Mickey? Não, no filme do Mickey, foi no filme do Mickey. Do filme do Mickey do barquinho, né? Do Steamboat Willie. Isso, eu dublei a atriz que faz o Passo Arroz, eu acho que é a mesma que fez a Cinderela. E Bits, qual que é a nossa média? Nossa média é 4,8333333. Boa média. Periódica. Excelente média, nossa. Perfeito, gente. Ó, 4,8 tá perfeito. E saindo dos contos de fadas, Bits, e vindo pro mundo real, o que as pessoas podem fazer aqui nesse nosso mundo real virtual aqui? Elas podem comentar o que elas acharam sobre este ou outros episódios. E pode comentar até meia-noite, porque senão o sapatinho cai e tudo, o computador vira abóbora. Pode comentar a qualquer hora. Pode comentar a qualquer hora. Ah, perfeito. Então, ó, tá fácil. Sua vida não é vida de Cinderela. Não. Então, comenta. O papo foi maravilhoso. E compartilha o que você achou do filme. O que você achou da nossa convidada especial. Primeira vez que temos uma convidada dubladora. Primeira de muitas. Mas é legal, né? Uma dubladora que ela falou com categoria do filme. Que ela estava lá. Falou com categoria, falou sobre dublagem, então tem gente aqui que gosta de cinema, que gosta de dublagem, já pode pegar algumas dicas aí. Exato. Segue ela também no Instagram, aproveita, né? Segue a gente, faz tudo lá, mas também segue ela no Instagram. Se você tá aqui no Spotify, como a gente sempre fala, né? Ao fim deste episódio, não esquece de dar 5 estrelinhas para este podcast. Atualmente estamos com 98 estrelinhas. Ai, que delícia! Falta 2 pra meta. Que é 100. Se você quer assistir a gente em vídeo, que é um podcast em vídeo, estamos em vídeo no Spotify, no YouTube e nas demais plataformas, Apple Podcast, Deezer e outras que a gente Amazon Music, a gente tá tudo em áudio. E o último recadinho que a gente tem é que vamos participar da live do Eu Não Acredito em Nada Awards 2025. Uma das categorias deste award, deste prêmio, é melhor convidado e estamos lá e somos convidados. Então, vota na gente, que a gente foi bom convidado nesse ano aí. Se você não assistiu a live, eu vou deixar aqui a live para você assistir. E fazendo uma recapitulação aqui, nós participamos em outros podcasts. A gente participou do MVCast, falando dos filmes de terror do ano. Falando do ano 2025, do terror. Muito bom. Eu estive lá no Fábrica dos Horrores, falando sobre um filme que eu adoro, que é o Enigma do Horizonte. Mas a gente gostou muito de gravar com você, foi muito gostoso. Sim. Espero tê-la mais vezes aqui. Então cara. Tá convidada pra quando dublar outro filme de terror, você cola aí de novo pra falar do filme que você dublou, pô. Pode deixar, que eu apareço pra falar sim. Ou se você, gostei muito de assistir esse filme, falaria sobre esse filme. A gente marca. Nossa, gente, eu adoro filme de terror, adoro mesmo. Inclusive, eu gostei muito do canal de vocês, porque acho que os filmes que vocês assistem, eu assisto também. Então, assim, é legal ter canais que falam só disso, além do Refúgio Cult, além dos que a gente já conhece, assim, né? Que tem sempre que tem o mesmo formato. Um que comenta e traz pessoas pra comentar também, é muito legal. É ótimo. Então, assim, esteja convidada pra quando você quiser dar. E quero falar sobre esse filme, se convidar mesmo, assim, sabe? Então fica à vontade. Agora, faz o seu jabá de novo, porque a gente sabe que tem gente que pula o começo pra poder, né? Quero ir pro assunto direto e perde o jabá. Então faz seu jabazinho de novo pra gente finalizar aqui. Então, pessoal, eu sou a dubladora Thay Marciano. Você pode me encontrar nas redes sociais com @Thay, THY Marciano, tudo juntinho.
Lá eu posto as minhas dublagens, curiosidades, coisas que eu gosto, e posto também sobre a minha banda de K-pop, que chama Hitmoon. Pra quem quiser escutar no Spotify, a gente tem músicas. Ai, que Então, legal. a gente pretendemos lançar no ano que vem coisas novas, então eu espero que vocês que estejam me seguindo agora, que vão me seguir, continuem acompanhando o grupo. E todo mundo que assistiu, eu agradeço muito. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês assistam o filme. Vai lançar agora dia 7 na Amazon. Assistam dublado, por favor. Sim. Eu agradeço muito. Um beijo. E quem puder seguir também para apoiar os dubladores, o movimento Dublagem Viva, é só seguir @Dublagem Viva, tudo juntinho. A gente conta com a colaboração de todos vocês. E eu queria agradecer vocês do canal. Muito obrigada, gente, pelo convite. Obrigada por ajudar a disseminar, né, mais sobre a cultura da dublagem brasileira aqui, incentivar as pessoas a assistirem dublado, incentivar as pessoas a assistirem filmes legais também, como esse. Muito obrigada pelo convite. Foi um papo maravilhoso. E obrigada por você ter chegado até aqui. Lembre-se de se inscrever no nosso canal. E aí eu vou deixar uma recomendação para vocês para assistir aqui nosso episódio sobre a substância. Isso. E eu vou deixar recomendado juntos, aqui em cima. Ó, junto. Essa semana que vem. Tchau!